Estamos de volta e o fechamento de um frigorífico no estado esta semana por contaminação pela Covid-19 entre funcionários acendeu alerta para a preocupação no setor de proteína animal. Em uma reunião essa semana, o governo catarinense garantiu que tem atuado junto ao Ministério da Agricultura para garantir a continuidade dos trabalhos na agroindústria. A reunião na Casa da Agronômica foi entre o governador, setor da agroindústria e a Comissão de Agricultura da Alesc. O estado deve publicar uma nova portaria com medidas sanitárias mais rigorosas, a fim de evitar o fechamento de frigoríficos por causa da contaminação do novo coronavírus. A construção de um protocolo comum entre o governo federal, as autoridades sanitárias de Santa Catarina e o setor de frigoríficos. Com isso, o setor tem garantia de continuar trabalhando e os trabalhadores também de que vão ter todos os cuidados necessários para manter a sua saúde. A preocupação do setor aumentou após a interdição de uma unidade de processamento de frangos em Ipumirim. O local só deve voltar à atividade na próxima semana. Com a paralisação, 822 mil frangos devem ser descartados em aterros sanitários. A medida foi aplicada depois que auditores fiscais do trabalho vinculados ao Ministério da Economia identificaram irregularidades, como aglomeração de trabalhadores, o não afastamento de funcionários com sintomas sugestivos de coronavírus, a permanência de mais de 40 pessoas do grupo de risco no local. Dos 1.500 trabalhadores, 86 tiveram diagnóstico confirmado para a Covid-19. Em Concórdia, a Vigilância Sanitária determinou a uma indústria frigorífica que fizesse a testagem para a Covid-19 em todos os funcionários. A Associação Catarinense de Avicultura garante que o setor tem seguido todos os protocolos de controle sanitário. Das 3 maiores agroindústrias do mundo, 2 estão em Santa Catarina, então nós somos os maiores interessados na confiança que esse protocolo deve expressar às pessoas, que o colaborador pode se sentir seguro com o nosso protocolo, que nós mesmos estamos vigilantes para qualquer desvio que possa acontecer nos nossos sistemas de produção. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as medidas são necessárias para evitar que mais funcionários sejam contaminados e para que a doença não se espalhe pelas cidades da região. Em Nova Veneza, no sul do estado, e Chapecó, no oeste, outros frigoríficos são alvos de investigação. E a gente continua acompanhando essa situação da contaminação nos frigoríficos aqui do estado. E o Ministério Público Federal enviou uma recomendação aos órgãos de saúde para que imponham medidas efetivas visando o combate ao coronavírus nas aldeias indígenas. O pedido tem como base o resultado positivo para a Covid-19 em um indígena que visitou a comunidade Caigangue de Chapecó. Esta é a aldeia onde o índio esteve hospedado. Natural do Rio Grande do Sul, o homem costumava visitar o local algumas vezes no ano e foi na última viagem onde acabou sendo diagnosticado com a doença. Segundo o cacique da comunidade, a situação tem preocupado o povo caigangue. Anos ele já passava aqui e certamente a gente não se tocou nesse caso, no assunto, é que ele já teve essa doença, então ele está isolado na cidade de Chapecó. Como ele tem alugado hotel ali para pessoas que não têm o teto, então esse senhor está no centro da cidade de Chapecó, isolado. E foi pensando na vulnerabilidade dos povos indígenas durante o período de pandemia que o Ministério Público Federal está cobrando das autoridades de saúde uma atenção mais especializada no enfrentamento da doença. O que se pede com essa recomendação é que sejam adotadas as medidas para testagem de todos os indígenas, todas as pessoas que tiveram contato com esse indígena que contraiu a doença, a Covid-19, né? E que sejam adotadas todas as ações necessárias de tratamento ambulatorial e hospitalar em relação a esse indígena e demais pessoas que tenham manifestado sintomas da doença, né? Caso o pedido do MPF não seja acatado, tanto a Secretaria de Estado da Saúde quanto a Municipal poderão sofrer sanções que visam o cumprimento das medidas. A proliferação de casos em um determinado grupo indígena certamente vai sobrecarregar ainda mais o sistema público de saúde, que já vem sentindo o aumento de casos e necessidade de internação, inclusive em UTI, em virtude dessa situação de pandemia.
Em nota, a Prefeitura de Chapecó informou que o indígena diagnosticado com a Covid está hospedado em um hotel que foi locado como ponto estratégico para o isolamento de pessoas que tiveram a doença confirmada e que, em paralelo, equipes da Secretaria de Saúde estiveram reunidas para organizar as estratégias conforme as recomendações do MPF. E agricultores de Blumenau, no Vale do Itajaí, estão fornecendo produtos para kits de alimentação escolar distribuídos na cidade. Sem as aulas presenciais por conta do coronavírus, as prefeituras estão entregando os alimentos para as famílias de alunos mais necessitados. O dia desse produtor rural é longo. Desde as primeiras horas da manhã até o entardecer, o cuidado com a horta é a prioridade na propriedade da família. É o 4º ano que seu Marciano fornece alimentos para merenda nas escolas municipais de Blumenau. Um fôlego na manutenção da renda da família. É um dinheiro, um bom pagamento e representa a garantia da venda, né? Porque muitas famílias plantam e depois não conseguem pôr no mercado, acabam perdendo toda a sua produção. O fornecimento é feito através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que viabiliza uma parceria entre o produtor local e o município. Os produtos cultivados são incluídos na merenda escolar e o governo federal repassa ao município R$ 15 por aluno para a aquisição de alimentos. O valor é repassado ao produtor, que pode fornecer ao município até R$ 20 mil por ano em produções agrícolas. O projeto ele contribui trazendo renda, né, para o agricultor, porque nós temos muitos agricultores aqui em Blumenau que são part-time, né? Metade na indústria e metade em casa trabalhando na sua roça. Então, complementa a renda, auxilia muitos jovens a voltar ao campo, né, a trabalhar com os pais ou mesmo tocar a propriedade. Isso nós temos visto ao longo dos anos que vem acontecendo e temos bastante êxito nessas propriedades. Hoje, 39 famílias participam do programa aqui em Blumenau. Frutas, verduras, legumes, hortaliças. As produções são variadas. Para o agricultor, é a garantia de uma renda extra. Para as famílias, a garantia de comida na mesa, já que muitas estão com dificuldades financeiras por conta da pandemia. Como as aulas estão suspensas em todo o estado desde o início da pandemia do coronavírus, as prefeituras foram autorizadas a repassar o valor em forma de alimentos para as famílias dos estudantes blumenauenses. Os produtos colhidos no campo complementam os kits de alimentação escolar que são entregues para a comunidade todas as semanas. Iniciamos com mais de 3 mil crianças beneficiárias do Bolsa Família. Depois, no segundo momento, a todas as crianças que se cadastraram, ou seja, mais de 11 mil crianças e adolescentes, totalizando mais de 14 mil crianças e adolescentes que receberam o kit de alimentação escolar. Por mês, são entregues cerca de 140 toneladas de alimentos da agricultura familiar. Para o município, a vantagem está na valorização do produtor rural e, mais que isso, no giro da economia local. Para o município é importante, né? Porque todo esse aporte financeiro fica no município, né? Ele fica com o contribuinte, com o agricultor, ele gasta o seu dinheiro aqui no município. Seu Arécio exibe orgulhoso a couve-flor que vai direto para a mesa de milhares de famílias aqui em Blumenau. O valor recebido no programa, com a garantia da venda do que é produzido, complementa a renda da família. Nós não usamos agrotóxico, é tudo plantado só com estrume, né? E não tem nada que afeta os alunos, né? Porque hoje em dia o que tu compra é só com agrotóxico e nós estamos fora disso, né? A agricultura familiar tem um diferencial. Em cada uma das plantações, o cuidado e o carinho são redobrados. É como se eles estivessem preparando um alimento para ser servido na própria mesa. Porque vai tudo para as creches, escolas, os meus filhos andam em creche, né? Então a gente não coloca veneno, é uma coisa que a gente trabalha bem nisso. E a gente tenta ter o maior carinho com as coisas que a gente pode, né, para entregar um produto bom e saudável para as nossas crianças. Muito importante, né? A produção desses agricultores e que agora está servindo de alimento para esses alunos da rede pública aqui do nosso estado. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver um sistema que junta na mesma área a produção de hortaliças, frutas e verduras. É a agricultura sintrópica que a gente conta os detalhes já já.